povo do quarto ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma quinta-feira de aulas online. Desta semana, a aula de História começou agora, pois hoje é dia 1 de outubro, começamos um novo mês, o mês de setembro, ó, já foi-se embora, e agora vamos começar um novo mês. Primeiro dia útil do mês de outubro, começamos nesta quinta-feira. E aí, como é que tá todo mundo? Todo mundo em paz? Todo mundo tranquilo? Graças a Deus, que coisa boa! Eu já agradeço a sua participação na aula ao vivo de terça-feira, no dia 29. Nós tivemos um encontro ao vivo que foi das 7h45, foi o horário. Eu agradeço a sua participação por você ter assistido a nossa aula ao vivo, ter interagido, ter aprendido outras coisas, esclarecido as dúvidas. E agora nós vamos partir para um assunto novo, correção da tarefa de casa, e eu já peço que você pegue seu livro, estojinho na mão. Bora começar? Vamos lá. Vamos começar com a correção da tarefa de casa na página 135. Abra seu livro de História, que nós vamos fazer esta correção. E na aula ao vivo, eu perguntei a vocês, alunos, sobre a tarefa da página 125, o nono quesito, onde tinha a foto daquelas três igrejas, onde o altar está repleto de ouro. E perguntei qual era a opinião de vocês a respeito daquilo, se vocês concordavam que essas igrejas precisavam realmente ter tanto ouro. Só que quem trabalhou para colocar aquele ouro nas igrejas foram os africanos. Muitos morreram durante o período que estavam expostos na água. Eles não se alimentavam bem, eles eram açoitados, eram machucados pelos senhores de engenho, que eram chamados de donos deles, pois eles eram, infelizmente, tratados como mercadoria. Mas aí eu lancei essa pergunta e muitos expuseram sua opinião e eu gostei bastante da participação de vocês. Quem não apareceu perdeu, viu? Foi um diálogo bem legal que nós tivemos. Eu gostei bastante da participação de vocês. Na página 135 foi o assunto sobre comunidades de afrodescendentes. Nós fizemos o quarto, quinto e sexto quesitos. Foram essas três questões. Vamos corrigir? Foi bem rápido de fazer, sobre colocar só VF, marcar X e escrever uma resposta curtinha. Quarto quesito. Classifique as alternativas a seguir em V para verdadeiras ou F para falsas. Libras, tá? V de verdadeira, letra V, mas não é o sinal de verdadeiro, não. E a letra F de falso. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Sim, alguns quilombos eles eram realmente gigantescos. Eles eram grandes e ficaram muito conhecidos. E nós vamos estudar sobre um deles já já. Você completou então com a letra V. O Quilombo dos Palmares em Alagoas e Pernambuco foi um dos maiores e mais famosos. V ou F? V, verdadeiro. O Quilombo dos Palmares foi o mais conhecido de todos, até hoje. Próxima alternativa. Os quilombos se formaram na época da abolição. Verdadeiro ou falso? Falso. Não foi não, foi antes. Próxima, os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. A abolição, a assinatura da Lei Áurea, ocorreu no ano de 1888. E aqui está informando que os africanos só resistiram à escravidão, eles só lutaram contra a escravidão só quando estava bem pertinho dessa Lei Áurea ser assinada. Verdadeiro ou falso? Falsos. Eles lutaram desde o começo. Desde que eles saíram lá da África até o último dia, até hoje, muitos lutam contra o preconceito, que existe sim no Brasil. Quem disser que não é verdade não. Tem muito preconceito sim com pessoas negras, com os afrodescendentes. Então essa informação é falsa, letra F. Próxima.
Os escravizados lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Desde o começo eles sempre lutaram. Então ficou V, V, F, F, V. Tá bom? No quinto, marque um X nas alternativas corretas que completam a frase abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com uma vida de liberdade? Sim, marquem um X. Se sentissem estimulados a fugir? Sim, também. Se eles sabiam que existia um quilombo, que outros companheiros afrodescendentes conseguiram fugir, se refugiar nesses quilombos, obviamente que eles estavam estimulados a fugir também. Ora, se os meus companheiros conseguiram fugir, é claro que eu também consigo. Então, eles sim estavam estimulados a fugir quando eles souberam da existência dos quilombos. E você marcou essa alternativa também. Comprassem suas cartas de alforria. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos comprassem suas cartas de alforria. Não, essa informação não é verdadeira. Evitassem as rebeliões contra a escravidão. Não mesmo. Eles lutaram sim, se rebelaram contra os senhores de engenho para tentar ser libertos, desde o começo até o fim da escravidão. Diminuíssem a revolta por causa da escravidão. Também não, pelo contrário, a revolta deles só aumentava, pois eles estavam sendo maltratados, machucados diariamente. Quem é que queria viver uma vida desse jeito? Ninguém. E vocês marcaram apenas as duas primeiras alternativas. Essas outras três de baixo vocês deixam em branco. No sexto, na sua opinião, como se pode colaborar para que os direitos dessas comunidades sejam respeitados? Escreva um pouco sobre isso. Resposta pessoal. O que é que você acha que as pessoas podem fazer para colaborar com os direitos dessas comunidades, para que essas comunidades quilombolas tenham seus direitos respeitados? O que é possível ser feito? É uma opinião de cada um. Vocês compartilhem a foto dessa tarefa, pois eu quero saber o que é que você pensa a respeito desse assunto. Corrijam a atividade, verifiquem se está tudo direitinho. Tudo bem? Nós vamos partir para um novo assunto. Nós já que estávamos falando sobre quilombos, comunidades quilombolas, os afrodescendentes, nós vamos agora falar exatamente sobre o mais famoso e duradouro quilombo, que foi o Quilombo dos Palmares, a partir da página 136 e 137. Nós vamos fazer essa leitura e a atividade de casa eu já vou adiantando que será exatamente na próxima, a 138. Para a classe, nós vamos ter essa conversa. Eu vou aqui tomar uma água, tá? Já vou. Beba a sua água também. Eu vou aqui tomar a minha. Beba água. Tem que se hidratar. Não deixe de beber água, tá? Precisa manter esse corpo hidratado. Água é vida. Quanto mais água, mais inteligente a gente fica. Ó, rimou. Vamos começar? Página 136, Quilombo dos Palmares. Normalmente, o desembarque dos africanos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. E tinha também lá no Maranhão, que eles desembarcaram. Mas era mais comum eles desembarcarem nessas três regiões, inclusive aqui em Recife. Os africanos eram levados às lavouras da cana-de-açúcar e do café, posteriormente para as minas. Começaram a trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, depois trabalharam no plantio do café e colheita, e aí foram trabalhar nas minas à procura de ouro, diamantes, pedras preciosas. Nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros, trabalhavam com ferro. Nas cidades,
eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Você já viu um boi andando com uma canga? Que eles andam um ao lado do outro, que é um peso. E esses africanos, eles utilizavam essa canga no pescoço, que é para evitar deles fugirem. E os senhores de engenho colocavam essas cangas no pescoço dos africanos para evitar que eles fugissem. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Quando eles foram trazidos para o Brasil, para as terras brasileiras, eles foram obrigados, inclusive, a seguir a religião dos donos deles. Se eles fossem católicos, eles tinham que seguir a religião católica, eles não poderiam mais seguir a própria religião. Eles eram obrigados a isso. Muitas mulheres passavam a ser mucamas. Mucamas, elas faziam o quê? Cozinhavam, cuidavam da casa, lavavam a roupa. Para muitos, senhorzinhos e sinhazinhas, como eram chamados. As africanas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite. Eles amamentavam os filhos dos seus donos. Inclusive, as próprias mulheres africanas, serviam de babá. Serviam sim de babá para o filho dos donos de engenho. E aí, elas tinham que dar de mamar para esses bebês. Mas as próprias mães das crianças não faziam isso. Muito pesado. Dar do próprio filho. Elas faziam isso. Era a mãe, elas eram chamadas de mãe preta, que eram as mulheres que cuidavam desses bebês. Muitas vezes os africanos eram atacados pelo banzo, que nós vimos isso algumas semanas atrás. Doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até morrer. Muitos africanos tiveram sim essa doença chamada de banzo devido à saudade tão grande de sua terra, de onde eles moravam. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato. O capitão do mato, ele era uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Sempre que algum africano tentava fugir, escapar de todo aquele maus tratos que eles estavam sofrendo, o capitão do mato ia lá na floresta, ia atrás dos quilombos, iam lá, perseguiam essas pessoas para trazê-las de volta. E quando elas eram trazidas de volta, o que é que elas levavam? Apanhavam e muito. Eles eram chicoteados, eles eram machucados, tinham a pele ferida por alguns instrumentos de muita crueldade que esses capitães do mato utilizavam. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, das serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estavam havia muitas palmeiras. Nesse local onde foi criado o quilombo dos Palmares, ele recebeu esse nome de Palmares, mas ao redor tinha muitas palmeiras. Você sabia? O quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre escravos, africanos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Até os indígenas se refugiavam junto com os africanos, pois os indígenas também eram maltratados. Seu último líder, chamado de Zumbi, é o nome dele, pela sua bravura ele virou uma lenda. Vítima de traição, vejam, os próprios companheiros traíram Zumbi. Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública no Recife. Foi aqui que Zumbi teve a cabeça decepada e ficou exposto para todo mundo ver. Eles diziam que era para servir de exemplo para que nenhum outro africano tentasse fugir. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695.
e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data, Dia Nacional da Consciência Negra, nós vamos falar quando estiver mais próximo no mês que vem, no mês de novembro. Quando estiver mais pertinho, eu vou trazer outros detalhes sobre essa data. Quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Na foto ao lado, na pintura, negros puxando redes e ao fundo a torre de vigilância. Detalhe de um mapa da capitania de Pernambuco aqui. Imagem contemporânea do Quilombo dos Palmares, gravura de Barleus no ano de 1647. Essa pintura ela foi feita. E aqui acima vocês observam que tem uma torre. Ficava pessoas lá vigiando, para que nenhum africano pudesse fugir. E qualquer coisa que eles fizessem fora daquilo que os donos deles queriam, eles eram muito machucados. Vejam o que aconteceu com o Zumbi. Foi traído. Em uma emboscada, acabaram aprisionando e matando o Zumbi. Mas ele resistiu até o fim. Zumbi dos Palmares, como ele ficou conhecido. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Este quilombo era chefiado por Zumbi. Tem aqui uma pintura que retrata a foto do Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares. Será que os donos de engenho estavam atrás do Zumbi para destruir? Olha, foram 25 tentativas. Mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista, ele nem daqui era, chamado de Domingos Jorge Velho, esse era o nome dele, para destruir o quilombo porque temia a sua força. O governador de Pernambuco estava com medo que isso incentivasse outras pessoas a fazerem o mesmo que Zumbi fez, os outros africanos. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Vejam, que maldade fizeram com o Zumbi. Sua cabeça foi cortada mesmo, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais africanos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou. A primeira tentativa, essa pessoa tentou destruir o quilombo, mas não teve sucesso. Mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, quase 3.000 homens foram para lá, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Olha só, minha gente, a história do Brasil. Viram só quantas lutas? E viram o que aconteceu com os africanos? Tudo que eles passaram, toda a luta que eles têm até hoje contra o preconceito, não é fácil não, viu? Você sabia a presença da mulher negra nos quilombos? Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Algumas, nós vamos ver. Aqualtune, nome, líder do Quilombo dos Palmares. Princesa da África, na África, filha do rei do Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, o Cambo de Aqualtune. Era uma das mulheres muito conhecidas, que ela trabalhou durante esse período em que o Zumbi estava lá também no Quilombo. Teresa do Quariterê, rainha do Quilombo Quariterê, que era um outro quilombo, durante 20 anos no século XVIII. Liderou um grupo de negros e indígenas, impôs tal organização a Quariterê, e o quilombo sobreviveu até 1770. Então, ele resistiu bastante tempo. Veja, aconteceu que o Zumbi ele foi morto no ano de 1695. Foi o ano que o Zumbi foi morto. E esse quilombo de Quariterê, ele resistiu até o ano de 1770, então bastante tempo depois. Quariterê se caracterizou pelo seu trabalho como forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Ela pegava todo o ferro que era utilizado contra os africanos e transformava todo esse ferro em coisas úteis. Dandara. Você já deve ter escutado esse nome.
uma das lideranças femininas negras que lutou, junto com Zumbi dos Palmares, contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganga Zumba, por este assinar um tratado de paz com o governo português. Viram quantas coisas as pessoas dos quilombos passaram? Será que foi fácil viver tudo aquilo, ser maltratado, não receber alimentação, nem salário, ser obrigado a trabalhar, fazer tudo o que os donos deles queriam, inclusive até mudar de religião, que nem a própria religião deles eles poderiam continuar com ela, com as suas crenças? Será que foi fácil a vida dos africanos? Bastante complicada mesmo. E a atividade de casa de vocês será nesta página 138. A nossa de classe foi apenas a leitura desse texto para maiores esclarecimentos. Viram quantas coisas os africanos passaram, quantas coisas o Quilombo dos Palmares ele foi o mais resistente até hoje e ele ainda existe. Obviamente ele não é como era antigamente, mas ele ainda existe. E as comunidades quilombolas são pessoas que moram próximo daquela região lá do Alagoas. A tarefa de casa de vocês é bem simples. No primeiro, vocês observam que tem os símbolos e tem as letras. No lugar de cada símbolo, você vai colocar a letra correspondente e vai descobrir o nome das cidades onde normalmente acontecia o desembarque dos africanos. O segundo é pesquisa. Pesquise em jornais, revistas ou na internet informações sobre algumas comunidades quilombolas lá no Pará. Pesquise no Google, na internet, informações sobre essa comunidade quilombola lá no Pará e também lá no Maranhão. Pesquise e vocês vão mostrar para mim na próxima aula ao vivo. Então, você que já está assistindo essa aula, já faça a sua pesquisa, deixe registrado no seu livro e na próxima aula ao vivo vocês vão me mostrar o que encontraram. Tudo bem? No terceiro, você vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Tarefa muito simples de fazer. Vocês mesmos lá no Google, você já sabe manipular esses aplicativos, esses celulares. Você mesmo pesquisa, encontra lá o texto, descreva o que é, não precisa colocar o texto todo, mas a parte principal você coloca e aí na próxima aula ao vivo vocês me apresentam. Combinado? Então, não falte a próxima aula ao vivo. Você que não apareceu essa semana, apareça e eu quero ver vocês. Tudo bem? Nossa próxima aula de história será amanhã e eu já vou adiantando que nós vamos estudar um novo assunto. Pois é, nós daremos continuidade falando sobre os quilombos para a gente encerrar os assuntos do capítulo 3 do livro de história. Não falte amanhã, tá certo? Assista as próximas aulas. Quaisquer dúvidas, entre em contato através do aplicativo. Combinado? Um beijo, meu quarto ano. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até amanhã. Tchau, tchau.